Olá, como falei no vídeo anterior, a gente está falando sobre Gênesis 18 e 19, sobre Sodoma e Gomorra. Hoje o assunto do vídeo é relacionamento com Deus. Relacionamento de Abraão com Deus e de Deus com Abraão. Uma via de mão dupla, como deve ser todos os relacionamentos. O exemplo de Abraão é um exemplo para todos nós, de como a intimidade com Deus, ela serve para os dois lados, para fazer a vontade dos dois lados. Deus sempre vai ter sua vontade soberana nossa, mas a gente, assim como Abraão, pode convencê-lo a fazer algo, desde que esteja dentro desses princípios, os seus princípios. Eu perguntei para o Senhor, eu estava com muita dificuldade de entender como eu falaria sobre a intimidade com Deus de Abraão, quando o relacionamento com Deus na época de Abraão é diferente, é um pouco diferente do relacionamento que a gente tem com Deus agora, a partir do Novo Testamento, a partir do que Cristo fez por nós naquela cruz. E naquela época, Abraão tinha um grande relacionamento com Deus e ele era visto como justo por Deus. E hoje, para nós sermos vistos como justos, tem algumas diferenças depois de Cristo, E eu não vou entrar nesse assunto hoje, Até porque eu não estudei o suficiente para isso e também não fui chamada para falar sobre isso. Na questão do casamento, o Espírito Santo me falou que eu podia exemplificar o relacionamento de nós com Deus com o relacionamento do casamento. É claro que tem as suas diferenças, mas tem muitas coisas que são iguais. Um exemplo: quando nós começamos a namorar alguém que a gente gosta muito, é aquele primeiro amor, o famoso primeiro amor. A gente quer fazer tudo pela pessoa. A gente abre mão de todas as nossas vontades. Quem nunca, Quem nunca foi na casa do namorado, enquanto estava namorando, e abriu mão de comer algo que gostava, e, como foi o meu caso, quando eu ia visitar o meu sogro e minha sogra, comiam coisas que eu não gostava, e nem fazia cara feia, apenas para agradar aquele, no qual eu estava interessada. Assim como o meu marido, que quando veio visitar a casa da sogra, resolveu rachar uma lenha, resolveu lavar uma louça, para dar aquela primeira impressão. Então, quando a gente está começando o relacionamento, a gente quer fazer tudo pela pessoa. A gente abre mão das nossas vontades. Quando a gente avança nesse relacionamento, a gente quer fazer somente as nossas vontades. E a gente quer que aquela pessoa faça somente as nossas vontades. Quando chega um certo período do relacionamento, após o casamento, normalmente após o casamento, com o passar do tempo, o relacionamento vai ficando cada vez melhor. No início do casamento, no início das bodas, no momento em que a gente toma a decisão de assumir um compromisso com essa pessoa no casamento, e no mundo espiritual é quando a gente se entrega para Jesus, como a gente aceita Ele como Salvador e Senhor da nossa vida, começam as lutas. Quem não, São poucas as pessoas que, quando casam, têm o casamento dos sonhos já no primeiro ano. São poucas as pessoas. Normalmente, o primeiro ano é o mais difícil de todos. Normalmente. Claro que tem exceções. Quando a gente está no primeiro ano do casamento, é o mais difícil, porque é onde a gente tem que ter aquela adaptação, onde a gente tem que conhecer a pessoa e se adequar ao jeito daquela pessoa. Isso também é
no relacionamento com Deus. Quando a gente assume um compromisso com Deus, quando a gente assume um compromisso de se entregar para Cristo e aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador, normalmente é aí que começam as lutas. Quando antes disso acontecer, normalmente é só maravilha. A gente olha e tudo nos encanta aos olhos. Mas quando a gente assume um compromisso, aí começam as lutas. Aí começam todas as batalhas para que a gente se mantenha naquele relacionamento. Mas isso é permissão de Deus para que a gente entenda que o relacionamento ele não é sempre maravilhoso, ele não é sempre do jeito que a gente quer. Nenhum relacionamento é dessa maneira. O relacionamento, todos os relacionamentos, e com Deus não é diferente, é uma via de mão dupla. Como eu disse no começo do vídeo, se a gente quiser fazer só a nossa vontade, a outra pessoa ela não tem serventia naquele relacionamento, porque a gente está vivendo um relacionamento com a gente mesmo. Se a gente fizer só a vontade do outro, a gente se anula de uma maneira tão grande que a gente não se reconhece mais. E esse é o ponto. Esse é o relacionamento que Deus deseja de nós. Um relacionamento tão bom, tão maravilhoso, que chega a um tempo da intimidade, que a gente ama tanto aquela pessoa, e no caso a gente está falando de Deus, que a gente quer viver só para ela, que a gente quer fazer só a vontade dela. Chega a um ponto onde a gente não se reconhece mais. Esse é o relacionamento com Deus que a gente tem que ter como alvo. Um relacionamento onde a gente ama tanto a Deus. Um relacionamento onde a gente se entrega tanto para Deus. E Ele tem tanto de nós a tal ponto que a gente não se reconheça mais. Esse é o relacionamento. É o alvo do relacionamento com Deus. É o meu alvo do relacionamento com Deus. Hoje eu já tenho 19 anos de relacionamento com meu marido. Entre desses 17 é de casado. E eu acredito que a maior parte dos casais vão dizer a mesma coisa. Quanto mais tempo de relacionamento, melhor fica, mais gostoso fica. Tem muitas coisas que a gente se olha e a gente não precisa falar, a gente se entende. Tem coisas que o meu marido olha para mim, muitas vezes, a gente trabalha como diáconos na igreja, muitas vezes eu olho para ele de um lado da igreja e ele me olha do outro lado da igreja e ele entende tudo que eu quero falar com apenas um olhar. Muitas vezes o casal, quando está muito tempo quando está muito tempo juntos, tem essa questão de que com um olhar a gente já entende a vontade. No início do relacionamento, a gente tem que falar muitas vezes até nós sermos conhecidos, até nós atingirmos uma intimidade. Mas com o passar dos anos, a gente precisa falar cada vez menos. E no relacionamento com Deus também é assim. Porque no começo do relacionamento com Deus, eu, pelo menos pela minha experiência, Deus falava bastante, muito. Não que ele deixou de falar, mas agora vem sempre aquela percepção do Espírito Santo. Hoje eu escuto muito mais essa percepção que vem do meu espírito através do Espírito Santo. Mas a voz de Deus eu ouço muito menos. E a voz de Deus, ela é incomparável. Ela é incomparável. Não tem, sim, poucas as pessoas podem dizer, eu ouvi a voz de Deus, muitas e muitas vezes. Claro, o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, mas é uma voz diferente. Tem uma voz diferente.
E nessa intimidade, tem umas questões que a gente precisa ver. Que é a questão de que se você tem um relacionamento com o seu marido, por exemplo, falando às esposas, mas também dá para mudar para os esposos. Se você tem um relacionamento com o seu marido e você está com o seu marido do seu lado, sentado no sofá, mas o seu marido está apenas olhando a televisão e você quer conversar com ele e ele não te dá atenção, como você se sente? Ou na questão das esposas, um outro exemplo. O seu marido está do seu lado e ele quer conversar com você. E você não sai do celular. Como você acha que ele se sente? Então, como você acha que Deus se sente, sabendo que Ele está ali, te esperando para conversar com você, para que você converse com Ele e pare de perder tempo em celular, em televisão, com outros tipos de distrações, porque as distrações elas vêm para nos distanciar daquilo que está nos incomodando. Mas se tem algo que está nos incomodando, se nós estamos cansados e nós precisamos de uma recompensa, por que não a presença de Deus como a maior das recompensas? Por que não abrir mão das distrações e buscar a Deus como um lugar onde você vai encontrar descanso para um corpo cansado, onde você vai encontrar alívio para suas dores, para suas aflições, onde você vai encontrar tudo aquilo que você precisa, mas que também Deus vai encontrar em você uma entrega que todo relacionamento pede. Não existe relacionamento sem entrega de ambas as partes. Até porque se você ficasse apenas orando e não ouvisse a palavra de Deus, não ouvisse Deus falar com você através da palavra, se você não ouvir Deus falar com você, vai chegar um momento que você também não vai buscar. Por quê? Porque você não vai ver do relacionamento com Deus uma via de mão dupla e você vai parar de buscar. Mas e se você só falar, e tudo aquilo que Deus fala para você, você não ouve? E tudo aquilo que Deus pede para você, você não faz? Como vamos chegar num relacionamento com Deus como o de Abraão, onde Deus o chamou de amigo, onde Abraão pôde falar com Deus e aconselhá-lo a não destruir uma cidade inteira, mesmo sabendo que a cidade estava completamente cheia de pecadores que entristeciam o coração de Deus. Como a gente vai poder falar para Deus sobre alguém que a gente ama e que tem entristecido o coração de Deus, se nós não tivermos um relacionamento com Ele? Um relacionamento íntimo. O meu tempo de vídeo está acabando. Porém, tem muito mais que o Espírito Santo quer falar através de você, através das orações que o Senhor quer que você faça, através da sua busca. Eu não sou perfeita, apenas amo ensinar aquilo que o Senhor me fala, apenas amo compartilhar aquilo que o Senhor me entrega. Não pense que essa palavra não foi para mim também. Tem muitas coisas no meu relacionamento com Deus que eu preciso mudar para cada vez ficar um relacionamento melhor. Que o Espírito Santo continue falando com você.